Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Como todos sabem, eu sou essa pessoinha aqui da foto, professor Ícaro Castro, e trago para vocês mais uma aula no nosso canal Castro Bio. Então, claro, segue o fio. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o grupo de plantas gimnospermas. Então, vamos só primeiramente lembrar que gim significa nu, espermas, semente, ou seja, sementes nuas. Por que esse nome? Porque as sementes só existem em dois grupos de plantas: as gimnospermas, que essa aula se dedica, e as angiospermas. Só que as angiospermas, elas têm um fruto protegendo a semente. Aquele maracujá, por exemplo, por fora é o fruto, lá dentro, aquela parte, é a semente. A melancia, a parte mais externa, é o fruto, e somente aqueles pequenos pontinhos pretos é a semente. Então, há uma diferença entre gimnospermas, no qual a semente é nua, não tem fruto, e as angiospermas, que será o conteúdo de aulas posteriores. Então, esse grupo de plantas, ele, além de possuir semente, ou seja, a primeira novidade evolutiva é a semente, a segunda é que eles possuem grão de pólen. É a novidade evolutiva do grupo, que é mantido nas angiospermas. Então, sabendo disso, vamos entender um pouco como funciona o ciclo das gimnospermas. Então, a gimnosperma que eu trouxe para vocês é a araucária. Essa planta ela é muito comum na região dos Pampas, que é um bioma brasileiro. E ela, inclusive, é símbolo desse bioma. Então, a araucária é uma planta muito bonita. Se vocês puderem pesquisar, vejam aí. E, além disso, ela tem uma semente, como eu mostrei para vocês na última aula, aquela semente que eu mostrei era o pinhão, que é a semente da araucária, e aquela semente é comestível. Então, as pessoas têm um costume na região sul do país, onde essa planta é mais comum, de comerem a semente da araucária. Então, vamos entender um pouco sobre o ciclo dessa planta. Então, vamos começar aqui, com os indivíduos adultos. Aqui nós temos uma araucária e aqui nós temos outra araucária. Essa aqui, ela é do sexo masculino e essa aqui do sexo feminino. Como é que eu sei? É porque quando se referirem, por exemplo, a estróbilo, você vai lembrar que estróbilo é a folha modificada da planta que vai dar, então, origem ao grão de pólen ou mesmo à osfera. Mas aqui você vê que aqui tem o nome, microestróbilo, e aqui megaestróbilo. Às vezes tu pode ouvir microesporo ou megaesporo, ou micrósporo ou megásporo. Então, sempre que falar em micro na botânica, entenda que nós estamos falando de uma parte masculina. E sempre que falar mega na botânica, é uma parte feminina. Então, microestróbilo é o estróbilo masculino. Megaestróbilo é o estróbilo feminino. Então, a araucária, essa daqui, tem um microestróbilo, ou seja, órgão masculino. E essa araucária tem um megaestróbilo, órgão feminino. Então, veja, o microestróbilo, ele possui dentro dele microsporófitos. Esse microsporófito, ele produz os grãos de pólen.
Então, esse grão de pólen, ele mudou totalmente a reprodução das plantas. Por quê? Porque lembra, antigamente, até o grupo das angiospermas, ou seja, pteridófitas e briófitas, o anterozoide, que é a célula masculina, ele chegava até a oosfera através do nado. Então, ele precisava da água para reproduzir. Mas com o grão de pólen, não há essa limitação. Ou seja, o grão de pólen ele é carregado pelo vento. Então, ele não precisa da água obrigatoriamente para fazer a sua reprodução. Logo, ele não tem aquela cauda que o anterozoide tinha, no qual ele batia até chegar à oosfera. Então, o grão de pólen ele é levado através do vento. Então, nesse caso, quando nos referimos a vento, nós falamos anêmon. E se é pólen, é filia. Então, processo que carrega o grão de pólen, anemofilia. Quando falamos de semente, de dispersão de semente, é coria. Por exemplo, o dente de leão, ele dispersa as suas sementes através do vento. Então, é anemocoria, ok? E nesse caso aqui, como é pólen, é anemofilia. Então, o grão de pólen, ele é carregado pelo vento. Beleza. E aqui nós temos, o grão de pólen que vem do microsporófito. E aqui vai ser recebido pelo megasporófito. Aí tu vai me perguntar, professor, tem alguma coisa estranha aí? Onde é que está o gametófito? Porque lembra, as plantas têm alternância de geração, esporófito, gametófito. Então, cadê o gametófito que não foi falado? Vejam, o gametófito agora, ele é uma parte dentro do microsporófito. Assim como o gametófito feminino é uma parte dentro do megasporófito. Então veja como mudou. Enquanto, olha a evolução das plantas. Algas, mesma coisa. Nas briófitas, o gametófito era a parte que nutria o esporófito, que está aqui em cima. Nas pteridófitas, o gametófito ele era a parte inicial das plantinhas. E logo depois já formava o esporófito, que é a fase adulta. Então, aqui a fase predominante é gametófito. Nas pteridófitas, a fase predominante é o esporófito. Em todas as outras, a fase dominante é o esporófito. Então, o gametófito ele aparece como uma pequena parte do esporófito. Então, na evolução, com o tempo, o gametófito foi ficando cada vez mais dependente do esporófito. Então vamos lá, o gametófito, que está aqui dentro, e aqui dentro forma o quê? Os gametas. Então, formando o pólen e formando também a oosfera, que é o gameta feminino. Lembrem também que eu falei para vocês que essas células agora, essa parte do megasporófito, ela também serve de base para a formação de um óvulo, que não existia até então, que é uma região que protege mais ainda a parte sexual da planta. Então veja, o grão de pólen ele vai vir através do vento, a nemofilia, e vai chegar aqui em um ponto onde há uma abertura do megasporófito. Esse ponto tu chama de micrópila. Quando ele chega na micrópila, ele vai se desenvolver, esse grão de pólen, e vai inicialmente acontecer um crescimento do seu tubo polínico. O crescimento do tubo polínico, ele permite que se crie um caminho até a oosfera. Por quê? Porque lembra, essas células gaméticas, elas não mais têm aquela nadadeira que permitem que elas alcancem os locais. Então, tem que ser depositado, e quem faz isso é o tubo polínico. E o tubo polínico, ele vai liberar células espermáticas,
que são as células que vão fecundar a oosfera. Antes era o anterozoide, agora são células espermáticas. Quando chegar lá, veja, a oosfera é N. As células espermáticas são N. N com N vai formar, então, um embrião, que é 2N. Está aqui o pinhão, que serve também de alimento para a região sul do Brasil. Esse pinhão ele vai ser disperso e, em algum momento, vai entrar em contato com o solo. Quando entrar em contato com o solo, ele pode se desenvolver e formar, então, agora um esporófito. Então, um embrião vai formar um esporófito. Aqui ele está ainda numa fase mais jovem e, posteriormente, vai crescer e formar uma planta numa fase mais madura. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, eu espero que tenham gostado da nossa aula, que continuem estudando bem esse tema. Se vocês sentirem dificuldades nos termos, eu aconselho que vejam esse vídeo mais de uma vez e, claro, anotem os conteúdos, se cuidem e até uma próxima aula na qual falaremos sobre as angiospermas. Inclusive, eu trago aqui um probleminha para vocês pensarem. Lembra comigo, o grão de pólen, ele é carregado através do vento. Mas o vento, ele é muito aleatório. Ele pode ir para um lado, ele pode ir para o outro, ele pode não estar forte no momento, enfim, pode acontecer muita coisa que vai diminuir a chance do grão de pólen chegar, então, ao megasporófito. E eu pergunto para vocês, qual a adaptação do grupo seguinte a essa dificuldade de fecundação? Então, vão pensando, vão se perguntando e na próxima aula eu respondo a vocês.